Olá! Hoje não pode mesmo sair do seu lugar, porque este é um episódio muito especial do Autogear, protagonizado por um automóvel absolutamente fantástico, capaz de encantar mesmo aqueles que afirmam não ser apreciadores do género. Nasceu em 2022, enquanto versão de topo do primeiro SUV de uma das mais reputadas marcas do mundo, mas o seu êxito foi tal que, com a atualização do que o modelo foi alvo na passada primavera, passou a ser a única opção disponível da gama, uma vez que já assegurava cerca de 90% das respectivas vendas. Ao mesmo tempo, um Gentleman e um Sprinter pode até já nem ser o SUV mais potente do mundo, mas continua a merecer em absoluto a classificação de SUV super desportivo e a ser uma das propostas deste género mais incríveis do planeta. De visita a Portugal apenas por uns dias, obviamente que não podia perder a oportunidade de testá-lo para dar-lhe a conhecer esta verdadeira joia da indústria automóvel contemporânea, o renovado Aston Martin DBX 707, um SUV capaz de convencer, mesmo quem diz não gostar de SUVs. As credenciais do DBX 707 são de tal forma impressionantes que o que não tem faltado são trocadilhos e outras lucubrações para o tentar definir. Uma das que mais gosto é que diz que este seria o automóvel que o agente secreto James Bond, o incontornável 007, conduziria caso se fizesse transportar num SUV, algo que o obrigaria, desde logo, a exibir um visual digno dessa escolha. E nesse particular, a Aston Martin acertou em cheio. Com uma aparência exterior que de imediato o identifica como um Aston Martin e ilustra o seu posicionamento e a sua vocação, o DBX 707 não consegue deixar de ser o centro das atenções, onde quer que se encontre e por onde quer que passe, em boa parte por beneficiar de uma conjugação particularmente feliz entre um porte imponente e linhas simples e fluídas, mas não pouco distintas, elegantes e aerodinamicamente eficientes. Em destaque estão as óticas dianteiras tipicamente Aston Martin, a enorme grelha frontal rematada por um lábio saliente, as tomadas de ar no capô, os guarda-lamas alargados, os finos farolins, o imponente difusor traseiro no qual estão embutidas as 4 ponteiras de escape e o tejadilho inclinado em direção à traseira, complementado por um defletor destinado a aumentar a carga aerodinâmica sobre o eixo posterior. Novidade nesta atualização de meio de ciclo são os puxadores das portas retráteis automáticos e os espelhos retrovisores exteriores com maior campo de visão, rebatimento giratório e câmaras integradas para uma melhor imagem tridimensional de 360 graus nas manobras de parqueamento. Combinando como poucos classe com agressividade, o DBX 707 ganha um apelo ainda maior quando monta opcionais como os emblemas elétricos pintados de preto, o pacote que inclui diversos elementos em carbono e as enormes jantes de 23 polegadas, continuando a ser um dos SUVs mais bonitos da atualidade, quem sabe de todos os tempos. Apesar da boa aparência exterior, o que o DBX 707 não consegue contornar é o facto de ser um automóvel grande e com uma muito generosa distância entre eixos, características que começam por pagar dividendos ao nível do espaço disponível para passageiros e bagagens. A mala não só oferece 638 litros de capacidade com todos os lugares disponíveis, como inclui comandos próprios para rebater as costas do banco dianteiro e reduzir a altura ao solo, por forma a simplificar as operações de cargas e descargas e facilitar as entradas e saídas dos passageiros. Sendo igualmente digna de elogios a excelente habitabilidade, nomeadamente atrás, uma das melhores da classe tanto em altura como em termos do espaço disponível para pernas, que muito contribui para que estes sejam excelentes lugares para viajar com todo o conforto, ao estilo classe executiva, não faltando sequer a regulação independente da climatização e os bancos aquecidos e, em opção, ventilados. Se é fácil gostar do DBX 707 por fora, é praticamente impossível resistir ao encanto do seu interior extremamente refinado, tendo sido aqui que o modelo mais evoluiu após a recente atualização de que foi alvo. Redesenhado por completo, acompanhando o conceito estreado nos DB12 Vantage da nova geração, o habitáculo é dominado por uma nova arquitetura e por uma preciosa combinação entre manufatura, luxo e tecnologia de ponta, como provam, por exemplo, a decoração bicolor simplesmente deliciosa, com costuras contrastantes na mesma cor do logotipo da Aston Martin bordado nos encostos de cabeça,
ou os acabamentos e a montagem simplesmente perfeitos, do melhor que se faz em toda a indústria automóvel. Ao mesmo tempo foram introduzidos materiais ainda mais nobres e tanto os manípulos de abertura das portas como as saídas de ventilação verticais foram redesenhados. Mas a principal evolução reside sem dúvida no novo sistema de infoentretenimento de última geração, um dos pontos mais criticados no modelo original. De frente do condutor está um painel de instrumentos totalmente digital com várias possibilidades de configuração. Perfeitamente integrado no centro do novo tablier passa a estar o ecrã central Pure Black, agora tátil e com comandos capacitivos e de dimensões relativamente pequenas face ao que é a atual tendência do setor, mas com um grafismo e uma combinação cromática a condizerem com a classe e a sobriedade do interior e uma operação extremamente fácil, porque muito lógica e intuitiva. Do que a Aston Martin felizmente não abdica dos vários comandos físicos, sejam interruptores clássicos ou botões ápticos, montados na consola central ao melhor estilo da aviação, para acesso e controle direto das funções mais utilizadas por quem está ao volante. Na sua maioria são bastante fáceis de compreender e de utilizar, embora alguns dos sensíveis ao toque facilmente sejam ativados de forma involuntária mesmo quando tocados apenas ao de leve, quando se manipulam outros, como o seletor de transmissão, devido à proximidade entre eles, ao contrário do que acontece com o comando rotativo, destinado a ligar e a desligar o motor e a selecionar os modos de condução. Referência ainda para os novos sistemas avançados de assistência à condução, com o DBX707 a incluir nesta matéria quase tudo o que a tecnologia atual permite oferecer, e para o facto de quem ocupar o melhor lugar a bordo beneficiar de uns soberbos bancos desportivos com encostos de cabeça integrados, que até permitem regular eletricamente o apoio lateral para as pernas e para o tronco, e de um novo volante multifunções irrepreensível em termos de dimensões e pega, com secção inferior plana e enormes patilhas metálicas fixadas à coluna de direção, para comando manual em sequência da caixa de velocidades. Por último, mas não menos importante, falta conhecer aquela que será, porventura, a característica que realmente faz do DBX707 um automóvel tão especial: a sua dotação mecânica. E se neste capítulo as alterações foram poucas, nem por isso este deixa de ser um dos SUV mais emocionantes do momento. Por isso, venha daí, não se vai arrepender. Mas ainda antes de vermos o que vale o DBX707 numa condução condicente com todo o seu potencial, quero falarem das suas capacidades enquanto veículo capaz de transportar toda a família, porque não são poucas e até chegam a surpreender, ajudando a explicar o seu sucesso. Devido ao porte imponente, o posto de condução, embora muito correto e envolvente, é obrigatoriamente alto e dominador, o que acaba por facilitar a condução em meio urbano, onde as avantajadas dimensões exteriores não ajudam muito à circulação nas vias mais estreitas. Selecionado o modo de condução, digamos que mais pacato e adotando um ritmo tipicamente familiar, como a cerca de 60 km por hora já vamos em quinta velocidade, quase não se sente o funcionamento extremamente suave da caixa e do motor, que para mais roda a regimes bastante baixos. É algo que, em conjunto com o sistema que desativa metade dos cilindros quando as solicitações do acelerador são pouco exigentes, também ajuda a garantir consumos muito comedidos face ao excepcional rendimento do motor que está montado debaixo do capô, com a média a ficar inclusivamente, o que é muito raro, abaixo do anunciado pela marca no ciclo combinado WLTP. Convém a não esquecer que quaisquer devaneios na relação que se mantenha com o pedal da direita rapidamente levarão os valores para patamares bem menos simpáticos. Ao mesmo tempo, como o pisar firme e sólido não impede a sofisticada suspensão com molas pneumáticas, amortecedores ajustáveis eletronicamente e barras estabilizadoras ativas, de absorver de forma primorosa as irregularidades, mesmo nos pisos menos bem conservados, o conforto de marcha acaba por ser uma das grandes qualidades do DBX707, sobretudo quando se leva em linha de conta tudo aquilo que é capaz de fazer a ritmos mais acelerados. Quando se passa realmente à ação, o que primeiro se impõe e impressiona é o fabuloso V8 biturbo de origem Mercedes, que rapidamente prova que aquele seu ronronar a baixo regime escondia uma fera adormecida, que de imediato se transfigura quando se esmaga o pedal do acelerador, despertando com um rugido verdadeiramente espetacular. De tal forma que, a não ser que se queira utilizar ao máximo as capacidades do sistema de som da Bowers & Wilkins, desde já lhe digo que, mais ou menos a partir das 4.000 rotações por minuto, é esta a melodia que passa a imperar no interior. Aumentando exponencialmente na razão direta do regime de funcionamento do motor, e mais ainda quando ativados os dois modos mais extremos das válvulas de escape,
capazes de tornar ainda mais encorpada uma sonoridade já de si bastante estimulante. E como à disposição do pé direito estão qualquer coisa como 707 cavalos e 900 Nm, conta com acelerações vertiginosas capazes de esmagar os ocupantes contra as costas dos bancos e com uma velocidade máxima superior a 300 km/h para mais chatis com incrível facilidade. Obviamente também não faltando o famoso Launch Control, a que a Aston Martin prefere chamar Race Start e que nos modos de condução Sport e Sport Plus permite cumprir os 0 aos 100 km/h em pouco mais de 3 segundos, com a caixa automática de 9 velocidades a trocar de mudança à velocidade da luz. Neste ponto vale a pena recordar aquela velha máxima que afirma que de nada vale a potência a controle, para lhe dizer que não faltam argumentos ao DBX707 para curvar como poucos SUVs o conseguem fazer, e mais ainda agora, depois de ter recebido uma recalibração dos elementos elásticos da suspensão. Com isto, e apesar dos 2.245 kg de peso, o controle dos movimentos da carroceria é perfeito em todas as circunstâncias, a estabilidade direcional é imperturbável a qualquer velocidade, as mudanças de direção são imediatas e a precisão na inscrição em curva, quase milimétrica, é a todos os títulos notável. Quando se começam a aflorar os limites da física, há dois elementos que são essenciais para fazer do DBX707 um automóvel terrivelmente eficaz: o diferencial traseiro autoblocante de controle eletrónico e um sistema de tração integral capaz de enviar até 100% do binário para as rodas de trás, mas que automaticamente começa a enviá-lo também para as da frente, sempre que as traseiras não conseguem colocar toda a potência no chão. Garante-se assim uma extrema eficácia dinâmica e ainda uma apreciável agilidade e muita diversão e emoção ao volante, sobretudo quando se desliga o controle eletrónico de estabilidade, para desfrutar de derivas traseiras relativamente simples de provocar e relativamente fáceis de controlar. Já para o poderoso e infatigável sistema de travagem, com enormes discos carbono-cerâmicos, sobram elogios extensíveis à massiva aderência proporcionada pelos não menos impressionantes pneus, pelo que numa utilização realmente a fundo, como em circuito, onde o DBX707 também não faz nada mais figura, só há que não esquecer que a média de consumo é capaz de superar os 45 litros aos 100 km. Como se costuma dizer, não se pode ter tudo, mas às vezes pode ter-se quase tudo. E digo-lhe isto porque a Aston Martin não se limitou, o que já não seria pouco, a fazer do DBX707 um SUV super desportivo com impressionantes credenciais dinâmicas sobre o asfalto. Graças à altura ao solo variável, à tração integral e ao modo de condução específico, também é capaz de algumas incursões no fora de estrada, embora seja conveniente não colocá-lo perante obstáculos muito radicais, sobretudo devido ao reduzido perfil dos pneus. Imagino que este seja um território por onde a esmagadora maioria dos seus proprietários dificilmente terá coragem de se aventurar, mas não deixará de gostar de saber que é capaz de enfrentar. Para terminar, tenho a dizer-lhe que poder conviver durante alguns dias na primeira pessoa com o renovado DBX707 é por si só uma experiência memorável e gratificante. Trata-se inquestionavelmente de uma das melhores criações de sempre da Aston Martin e de um dos melhores e mais completos representantes de um dos mais exigentes segmentos do mercado em que a concorrência é tão escassa quanto feroz. Por este míssil balístico em formato SUV, digno do epíteto super desportivo, mas extremamente dócil enquanto familiar e sem uma alergia congénita ao todo-terreno, a Aston Martin pede em Portugal uns módicos 340 mil euros ou 404 mil euros no caso da configuração que hoje pôde conhecer. Como é da praxe nestes casos, não é para todos. Até à próxima!